Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo a prova de Física do Enem 2022, segunda aplicação. Eu vou fazer agora a questão número 93 da prova de Ciências da Natureza. A questão diz assim: na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra ótica, que faz uso da luz como portadora de sinais. A fibra ótica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro, com índice de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra represente o índice de refração N2 e a camada interna o índice de refração N1, como ilustrado na figura. O objetivo dessa diferença é obter uma condição de reflexão interna total do sinal óptico que se encontre na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. A tecnologia envolvida na confecção de fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 sejam, respectivamente. Então, quando a gente fala em fibra ótica, né, a gente tem que pensar no ângulo limite, porque é no ângulo limite entre dois meios diferentes que a gente passa a ter a reflexão total. Então, a ideia é exatamente o seguinte, olha só, vamos botar aqui que eu tenha, por exemplo, ar e água. E aqui dentro eu tenho uma fonte luminosa. Então, o que acontece? Eu sei que para raios de luz que incidem perpendicularmente à superfície, a gente não tem a formação de desvio da luz, ela passa reto. À medida que a gente incide sobre a superfície, né, o índice de refração vai fazer com que esse feixe de luz, ora se aproxime da normal, ora se afaste da normal. Então, no caso aqui, como eu estou indo da água para o ar, ou seja, o N do ar é menor que o N da água, o que acontece? Em vez do feixe de luz seguir esse caminho, ele vai se aproximar da normal. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Só que chega um momento em que esse raio de luz ele vai tocar a superfície dióptrica e ele vai sair paralelo a essa superfície. Então, a gente vai estar no ângulo limite. É exatamente a partir desse momento em que eu não tenho mais a refração. Eu passo a ter a reflexão. Tá? Então, a partir desse momento que eu passo a ter a reflexão. Aí, o problema está falando assim: a tecnologia envolvida na confecção de fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 seja respectivamente. Então, para que isso ocorra, a gente tem que lembrar o seguinte, que para que ocorra a reflexão, o índice de refração do meio 2, ele tem que ser menor que o índice de refração do meio 1. E para a gente ter aí a nossa reflexão, há a necessidade que o ângulo seja o quê? De 90 graus. Então, a gente pode ter o quê? Que o ângulo de refração ele tem que ser de quanto? 90 graus. E a relação entre N1 e N2?
seja N2 menor que N1. Então, se você olhar, a resposta ela está na letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.